Nossa aula de língua portuguesa de hoje é sobre semântica. O que é semântica? A semântica ela é a parte de uma ciência que se dedica ao estudo do significado e à interpretação dos significados das palavras, frases ou expressões dentro de um específico contexto. Por que é importante estudar a semântica? Porque uma palavra ela pode mudar o significado dentro do próprio contexto. É necessário compreender essa diferenciação dos sons das palavras, das escritas das palavras, para saber o seu significado. No campo de estudo da semântica, há alguns conceitos que são básicos para o entendimento dos significados das palavras. Quais são esses conceitos? Denotação, conotação, sinonímia, antonímia, hiperônimo, hipônimo, homonímia, paronímia, polissemia e ambiguidade. Então, nós temos esses conceitos de semântica. Para a aula de hoje, nós veremos, eu dei um destaque especial para sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. Então, nós veremos somente esses 5. O que seria polissemia? Poli já diz mais de um. Então, a polissemia, quando que ela acontece? Quando nós temos uma mesma palavra e ela pode ser interpretada em diversos significados, proporcionando mais de uma leitura. Tenho aqui alguns exemplos de palavras polissêmicas. Cabo. A palavra cabo, ela pode ser de vassoura, o cabo da faca ou policial militar. Então, essa palavra nós classificamos como polissêmica porque ela tem mais de um significado. Então, como que eu vou saber se essa palavra cabo, ela está se referindo ao cabo da vassoura, ao cabo da faca ou ao cargo, da polícia militar? Vai depender do contexto que ela é utilizada, dentro da frase, dentro do texto ou da situação de fala dos interlocutores. Banco pode ser a instituição comercial financeira ou local de sentar. Manga pode ser a fruta ou a parte da roupa. Pé pode ser o pé de moleque, que é o doce, ou a parte do corpo humano ou o pé da cadeira. Observem bem então, polissemia é quando nós temos uma palavra que ela proporciona mais de uma leitura. E eu vou saber qual é o significado dela dentro do contexto, dentro da escrita, da frase ou da interação entre a comunicação das pessoas. Homonímia. Homonímia é a relação presente entre duas ou mais palavras que possuem a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas significados diferentes. A homonímia, a palavra é subdividida em palavras homógrafas ou palavras homófonas. Quais são as palavras homógrafas? Por que são chamadas assim? São expressões com sentidos diferentes, mas a mesma escrita. Homógrafa, grafa, escrita, homo, igual. Então, escrita, igual. Exemplo, sede e sede são escritas iguais. Sede, a vontade de beber, sede, a matriz. Palavras homófonas são iguais no som, mas diferentes na escrita. Exemplo, seção, secção, seção ou seção. Todas essas palavras possuem o mesmo som, mas têm uma grafia diferente, por isso são homônimas, mas são palavras homófonas, com escrita diferente e som iguais. Acerto, o ato de acertar, e acerto, que é uma afirmação. Observem bem, os sons são parecidos, mas a escrita é diferente. Tem as homônimas perfeitas. São as palavras homógrafas e homófonas ao mesmo tempo,
ou seja, tem a escrita e a pronúncia igual, mas diferentes significados. Exemplo, gosto do substantivo e gosto do verbo gostar na primeira pessoa do singular do tempo presente do modo indicativo. Então, aqui é uma homônima perfeita, porque tanto a escrita como a pronúncia são iguais, mas dentro do contexto elas vão ter significados diferentes. Também as palavras que são parônimas. Quais são essas palavras parônimas? Como que eu sei que uma palavra é parônima? São aquelas que têm a escrita e a pronúncia semelhantes, mas possuem diferentes significados. A relação parônima acontece quando duas ou mais expressões possuem significados distintos, mas são parecidas na sonoridade e na ortografia. Tem um som parecido e uma escrita parecida. Absolver. Absolver no sentido de perdoar, inocentar, e absorve, aspirar, sorver. Então, a parônima, ela tem a escrita e a pronúncia parecida, mas significados diferentes. Recrear e recriar. Observem, são escritas parecidas, pronúncias parecidas, mas significados diferentes. Eminência e iminência. Eminência de elevado e iminência de qualidade do que está eminente. Observe novamente. Escritas parecidas e pronúncia também semelhante, mas significados diferentes. Sinonímia. No estudo da semântica, sinonímia acontece quando duas palavras com significados diferentes são colocados em um contexto em que passam a ser sinônimas. Os sinônimos, vocês lembram bem quando nós falamos assim, bonito, belo, são sinônimos, né? Que nós utilizamos na nossa língua, que são parecidos, para dizer a mesma coisa. Só que, dentro de um contexto, pode acontecer de palavras que são diferentes adotarem o mesmo sinônimo. A paz e a tranquilidade reinava na casa de Marcelo. A palavrinha paz e tranquilidade aqui, elas são sinônimas dentro desse contexto. Elas trazem um significado parecido. Se nós estudarmos as palavrinhas paz e tranquilidade de uma forma separada, individualizadas, elas têm significados diferentes, mas aqui dentro dessa frase elas são sinônimas. A ponte da esquina quebrou porque era frágil e fraca. A mesma coisa acontece aqui com frágil e fraca. Elas passam a ser, dentro dessa frase aqui, sinônimas, acabam ter um significado, assumem dentro dessa frase um significado igual. Antonímia. Antonímia, a gente lembra da relação, né, das palavras que são contrárias. Feio, bonito, alto, baixo, que tem o significado contrário. A antonímia, dentro de um texto, o que acontece? Tem algumas palavras que, se estudadas separadamente, elas não vão ser consideradas como antônimas, mas dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de uma conversa, elas são colocadas de uma forma que assumem o sentido de antônimos. Exemplo: Mônica é uma pessoa caridosa, já seu irmão Marcos é agressivo. Se nós estudarmos caridosa e agressivo isoladamente, nós não vamos considerar como palavras antônimas, mas aqui dentro desse contexto, nós vimos essa oposição, né? Essa contrariedade que vai levar, dentro desse contexto, a essas duas palavrinhas assumirem um sentido de antônimo. Outro exemplo,
Marcos é um homem mau, já Mônica é uma pessoa boa. Se vocês observarem, nesse caso aqui, mal e bom, nós podemos estudar isoladamente e eles vão ter o sentido de antônimo isoladamente. Ele é mau e o outro é bom. E dentro da frase, eles vêm trazendo, dentro desse contexto, esse sentido de antônimo também. Então, nós podemos ter aquele antônimo estudado isoladamente, né? O alto, o baixo, o feio, o bonito, o magro, o gordo. O antônimo mais perfeito, aquele que eu identifico, e eu posso ter o antônimo dentro de um contexto, em que dentro daquele contexto, dentro daquela frase, dentro daquele texto, ele vai assumir o sentido de antônimo, como puderam observar nesses dois exemplos. Um exemplo, se nós estudarmos isoladamente caridosa e agressivo, nós não vamos observar como palavras antônimas, mas dentro dessa frase, desse contexto, eles assumirem um sentido de antônimo. Já no segundo exemplo, mal e bom, tanto isoladamente como dentro da frase, nós temos a antonímia, esse sentido de antônimo, de ideias contrárias. Espero terem compreendido o conteúdo. Deem mais uma olhadinha no material e bons estudos a todos!